Boa noite. Olá. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Graça e paz. Shalom de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família. Glória a Deus. Obrigado que bom. Por mais um dia, Senhor. Que bom estar aqui começando com vocês mais uma vez, né? Esse culto. Que bom ver o rostinho de vocês a cada dia. Saber que vocês estão firmes na fé. Saber que vocês estão esperançosos. Que vocês estão confiantes no Senhor. Boa noite, Cíntia Arlene. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, querida. Que bom que você está aí sendo edificado, nos acompanhando todos os dias. Boa noite. Boa noite, João e Sirlene. Boa noite, Vera, minha irmã linda. Deus abençoe Vera. Você. Como você está? Tá tudo bem? Deus os abençoe. Deus abençoe Karina Marques. Deus abençoe Marcelo, Débora. Deus abençoe. Deus abençoe Lourdes Rodrigues. Deus abençoe minha filha Andressa. Deus abençoe você, querida. Fique conosco, Silvana Facioli. Deus te abençoe, minha querida. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro Freire. Deus te abençoe. João, Deus abençoe João e Sirlene. Deus abençoe Rita, querida. Deus te abençoe, minha amada. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estar com vocês. Boa noite, Paulo Trindade. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Vamos chegando, vamos convidando, né, na sua rede de contato. É muito importante, queridos, que vocês possam partilhar, né? E compartilhar com todos os seus contatos, né? Que você possa estar mandando e gerando novos contatos, convidando, para que as pessoas recebam essa palavra, para que elas sejam evangelizadas, para que elas sejam tocadas também, curadas, transformadas, saradas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que quando nós ouvimos ela Boa noite, Lídia. E cremos nessa palavra, Toninho, né, a transformação. Deus abençoe vocês. Então nós precisamos partilhar, né, com as vidas. Esse é um meio de você evangelizar. Talvez você não saia para falar de Jesus, da sua palavra, para muitas pessoas, mas esse é uma ferramenta muito importante que nós temos nas mãos para evangelizar. Você é um evangelista. Boa noite, Fernando Minelli, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Beijo no teu coração. Queridos. Semana que vem você está aqui, viu? Amém. Quando nós nos falamos. Semana que vem o pastor Fernando Minelli vai estar aqui trazendo a palavra para nós. Ele, o Renato. Se Deus quiser, o Renato, a esposa dele, a pastora Vanessa. A Ilaina também. Convidá-la para que ela esteja aqui conosco, ministrando também. Vai ser uma bênção, porque assim vocês não vão se cansar de nós, né? Não desistam de nós, mas que vocês possam compartilhar. E eu creio que Deus, Ele está vendo você proclamando a palavra de Deus, você levando através dessa ferramenta que nós podemos evangelizar nesses dias, onde nós não estamos tendo contato pessoal, né? Mas através desse aparelho, nós temos a chance e a oportunidade, né? Nós alcançamos, ontem nós ficamos muito felizes, porque nós podemos alcançar vidas fora do Brasil, né? Nós temos, muitos têm compartilhado, muitos têm ministrado, e a gente tem alcançado pessoas fora do Brasil. Olha que coisa linda. Brasileiros que estão fora, né, do país estão também acompanhando e têm participado, né, conosco, têm dado o seu boa noite, glória a Deus, aleluia, tem confirmado a palavra, né? Que coisa boa, que você participe também conosco, que você também possa falar. Se você tem um pedido de oração, você nos manda, você escreve aí testemunho, que você fale o que essa palavra tem feito na sua vida todos os dias, que é a palavra de Deus, que você possa ser um testemunho vivo, né? É para isso que o Senhor nos chamou. Boa noite, Fábio. Para nós sermos testemunhos, né? Da grandeza, da beleza dele, da palavra dele, do amor dele. Amém, queridos? Que você então possa evangelizar, que você possa proclamar a palavra cada dia mais. Boa noite, Ruth. Deus abençoe você. Deus abençoe Zé João. Deus abençoe sua casa, sua família.
Deus abençoe Fábio Naldi. Deus abençoe sua esposa, suas filhas lindas, maravilhosas, né? São meninas abençoadas, sua família, sua esposa, tão querida, né? A esposa do Fábio Naldi faz trabalhos maravilhosos de artesanato, através do crochê, tapetes, né? Toalhinhas de centro de mesa. Ela tem um trabalho lindo nessa área de fazer tapetes maravilhosos, lindo, muito criativa, e sempre ela está expondo pelo Face, né, o trabalho dela. Nós precisamos também compartilhar aqui, orar por ela, por essas vendas, né? Eu gostaria muito que você, Fábio Naldi, que você pudesse estar falando o nome, né? Se tem o nome, o trabalho dela, que você possa passar para a gente estar orando também como profissional liberal. E todos os outros, né, que estão participando, que querem que a gente lê, né, aqui e esteja orando, colocando aqui no caderno de oração a sua indústria, a sua firma, o seu trabalho, aquilo que você faz, porque a oração do justo tem muito poder, né? E todos nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, em Cristo Jesus. Então nós podemos orar, porque nós temos acesso diante do trono da glória de Deus, nós temos acesso aos céus, nós temos acesso ao coração de Deus, né? Boa noite, Maria José, Deus te abençoe, querida. Deus abençoe Joana Abreu, Maria José, a mãe da minha nora, Paulinha. Deus abençoe Maria José, querida. Deus abençoe Joana, a Sandra, Luiz Felipe, a Isabela, o Wesley. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o trabalho de vocês. Boa noite, Elaine. Flávio Júnior. Deus abençoe Elaine. Rafael. Deus abençoe a todos vocês, amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém. Boa noite, Adriano. Vanessa Molina, Jean. Boa noite, Vanessa, Jean. João, Deus abençoe Clara, vocês, Deus abençoe seu você, lar. sua casa, Amém. seu trabalho. Boa noite, graça e paz, shalom de Deus. Amém. Eu queria te convidar a gente meditar como abertura aqui no Salmo 144. Queria que você abrisse. É importante que você acompanhe a leitura. Nós estamos num culto, né? Você não está assistindo, você está cultuando a Deus. Nós estamos juntos, como igreja, como corpo, cultuando ao nosso Deus, meditando na sua palavra. E é fundamental que você tenha a sua Bíblia na mão e a gente possa fazer essa leitura, né? E você possa acompanhar, né? Salmo 144, um salmo de ação de graças pela proteção de Deus, um salmo de Davi. Tenha em mente, Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, e que escrevia salmos, canções, dedilhava para o Senhor. E olha o que esse homem escreveu aqui, né? Diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias, como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Aleluia, É Ele quem a dá Deus. aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Verso 12, olha as promessas. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras
angulares. Aleluia. Lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado, seja bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Mas eu queria dar ênfase aqui, e se você depois puder e quiser, sublinhe o verso 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Aqui fala de batalha e guerra. A guerra, ela é feita de batalhas. Tem algumas que eu posso empatar, algumas eu posso recuar, algumas eu posso até perder, mas com certeza eu vou ganhar a guerra. E Davi, um rei, ele escreve para o Senhor, dizendo que ele é a rocha dele, e pedindo para ele fazer duas coisas: adestrar, preparar a mão que segura a espada, Amém. a mão que empunha a arma de guerra, a mão, adestra minha mão para a batalha diária, mas adestra os meus dedos para a guerra. Amém. Os dedos é quando ele pegava o seu instrumento e usava os dedos para fazer canções, para tocar canções, para adorar o Senhor, para tocar a harpa. Então, meu querido, como que nós vencemos a guerra? Para o Senhor, reconhecendo que Ele é a nossa rocha, e na rocha eu estou seguro, pedindo para Ele adestrar, para Ele preparar, não é na minha força, é na força dele. Senhor, prepara a minha mão para segurar a espada na posição certa, no ângulo certo, para mim poder enfrentar o inimigo no momento certo. Mas enquanto eu tenho a mão preparada, o Senhor também prepara os meus dedos, porque eu saio cantando louvores e adorando ao Senhor. Um rei que compõe uma canção e diz para o Senhor que Ele é o Senhor das suas guerras, da sua batalha, até prepará-lo para adorar ou prepará-lo para a batalha, é o Senhor quem faz. Aleluia. Então, meu Glória irmão, a Deus. ações de graças pela proteção de Deus e as promessas. Que promessas, né? Nossos filhos sejam a sua mocidade como planta viçosa, as filhas como pedra angular da coluna de palácio, o celeiro transborde, os rebanhos produzam a milhares, né? As crias não haja rotura no gado, né? Perder ali a cria, mas que tenha sucesso, aborto, né? Que não haja aborto, que não haja lamento nas praças. Aleluia. Tristeza. Lamento de derrota, porque nós estamos na rocha. Mas ele diz assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Aleluia. E o Senhor é o nosso Deus. E estamos vivendo dias onde o Senhor tem sido entronizado nos céus dessa nação. Ele tem... E por isso há tanto levante das trevas. E por isso toda mudança, ainda mais uma mudança radical dessa, a luz chega e tudo que era escuso, tudo que era escondido, tudo que era debaixo do tapete, em todas as áreas, né? Do empresário, do funcionário, até o alto escalão do governo, tudo veio à luz. Amém, Jesus. Porque o sol da justiça está sobre essa nação. Né? E a luz resplandeceu, porque nós temos declarado, oramos tanto tempo para que isso acontecesse, e o Senhor está reinando nos céus dessa nação e trazendo à luz tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que é oculto e escondido. Amém. Não importa de quem seja, não importa em que grau seja, mas está trazendo, Ele está abalando o abalável para que fique em pé apenas o inabalável, o seu justo, aquele que foi justificado em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, né? E o seu clamor nesses dias de guerra seja: Senhor, prepara minha mão para a batalha, mas prepara os meus dedos para erguer as mãos e te adorar. Amém.
para te entronizar nos céus dessa terra, nos céus da cidade de Franca, no meu coração, no meu lar, na minha casa, sobre as minhas finanças, sobre a vida dos meus filhos. Eu quero te entronizar, Senhor, eu quero te adorar. Adore ao Senhor, irmão. Peça para o Senhor adestrar os seus dedos, para você tocar melodias para o seu Deus. Faça isso, meu Pai. Entendeu, meu irmão? Deus te abençoe. E que eu quero orar, a pastora Raquel vai ministrar nessa noite. E que o Senhor encontre, né, um coração quebrantado, um coração preparado, uma terra arada nessa noite, para que a boa semente dele possa ser semeada e ela venha produzir 100 por 1 em cada coração. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós estamos reunidos para cultuar o Senhor. E que a tua palavra, Pai, nessa noite, ela seja como realmente aquilo que o Senhor mesmo diz dela, como uma chuva que cai na terra, mas que não volta antes de cumprir o propósito para o qual foi designada. Primeiro ela vai regar a terra, fazer com que a semente germine e depois ela retorna. Que nessa noite isso seja estabelecido em cada um dos nossos corações. A tua palavra é a semente. Nosso quebrantamento, talvez as nossas lágrimas, um pranto, um choro, possa ser a água que venha fazer com que essa semente multiplique, germine e frutifique. Que o teu nome seja exaltado, que haja luz, que haja entendimento, que haja, Pai, nessa noite, que as escamas caiam, que os ouvidos sejam destapados, que os olhos vejam, que os coxos andam, que os paralíticos andem, que os cegos vejam, Pai. É noite de milagre, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Pastora Raquel. Aleluia. Amém, queridos. Como eu falei para vocês na semana passada, eu queria ministrar sobre essa história que eu quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus, que ela está lá em 2 Samuel, capítulo 21, no verso 1. Né? Você deixa aí aberto. 2 Samuel, capítulo 21, verso 1. Nós vamos ler esse versículo. Nós sabemos que toda a terra ela está em guerra. Nós estamos precisando que Deus intervenha, que haja um milagre, que toda a terra seja curada. E o título dessa noite é A Cura da Terra está na Igreja. A cura da terra está na igreja. Quem é a igreja? Eu falo dessa igreja que sou eu e é você. Você é a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Jesus. Nós juntos somos o corpo de Cristo. Somos o corpo que o Senhor veio, né, resgatar e veio chamar. E cada um de nós como corpo, nós somos membro desse corpo. Cada um é uma parte desse corpo. Uns é a cabeça, outros são os olhos, outros são os ouvidos, outros são boca, são nariz, são ouvido, outros são os braços, outros são as mãos, outros são o coração, outros são o estômago, outros são os rins, o intestino, outros são os pés, outros são os dedos. Então, todos os membros desse corpo é valioso, tem valor, tem importância, e todos eles, né, diante de Deus são honrosos, né? São todos necessários. Todos né? necessários. Senão o corpo é defeituoso. Senão o corpo fica defeituoso, né? Então nós somos esse corpo, eu e você. E nós precisamos que essa terra, que essa igreja, que somos nós, ela seja curada. E eu gostaria muito de falar sobre essa mulher chamada Rispa. Mas antes eu vou ler com vocês, né? A terra ela estava em guerra, ela estava em fome, em doenças, desigualdade social, havia crime e havia corrupção sobre a terra. Sempre teve, né? Sempre teve, né? Sempre teve em todas as gerações, toda a história. Nós estamos aqui falando do livro dos reis, né? E não era diferente hoje que nós estamos vivendo e naquela época que havia ali os reis, que era instituído reis, hoje não é mais assim, né? Mas lá na época dos reis, que fala nessa história, nós vamos ver. Em 2 Crônicas, você não precisa abrir, você vai só ouvir. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, fala: E se o meu povo, se eu e você,
esta nação, este país, se o meu povo que se chama pelo meu nome, que nome? Pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus, Criador do céu e da terra, e se humilhar, e se orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, das suas más atitudes, das suas más condutas, dos seus maus pensamentos, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ouvirá dos céus e perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Então eu ouvirei, o Senhor nos ouvirá, Ele ouvirá do céu e Ele perdoará os nossos pecados, os meus, os seus, o desta nação, deste país, dos nossos governantes, daqueles que exercem autoridade sobre a vida do povo, aqueles que exercem todos os setores, né, da política, da economia, do exército, de segurança desse país, todos eles, Deus perdoará e sarará essa terra. Então há uma esperança para nós. Há uma esperança para você e para mim que temos crido na sua palavra, que temos buscado em Deus. Há uma esperança para nós e é isso que nós precisamos encher o nosso coração. É essa certeza que Deus vai ouvir o seu clamor, a sua oração, e Ele tem o poder e Ele tem toda a autoridade para sarar. Em Romanos 9:19 fala, Romanos 8, verso 19, fala que a ardente expectativa da criação guarda a manifestação dos filhos de Deus. De quem que eles aguardam a manifestação? Minha e sua, que somos filhos de Deus. De ordenar as coisas. De ordenar as coisas, de trazer a cura, de trazer a paz, de ordenar a paz, de abrirmos a nossa boca e profetizar em meio à guerra, em meio a essa tribulação que nós estamos passando, em meio às ameaças de doença, de caos. Nós somos chamados, nós somos a ardente expectativa da criação, toda a criação, seja ela, né, vegetal, animal, humana, natural, toda ela tem uma expectativa no seu coração. Todos gemem e choram, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação da palavra de Deus, porque ela é a única esperança e segurança que nós temos. Então Romanos 9, verso 19 fala para nós: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E todas as vezes que a Bíblia fala, né, que a Bíblia cita, né, essa palavra, cita a mulher, há uma referência à igreja. E eu quero falar dessa igreja que se chama Rispa. E você pode colocar aí o seu nome. Eu posso colocar o meu nome, porque nós somos a igreja. E eu quero falar dessa igreja Rispa, né? Porque havia duas igrejas, uma que se chamava Rispa, e é o delas que eu quero falar, e Merabe, era outra mulher, da qual eu vou citar aqui nessa história, que era outra igreja, a diferença das duas. Olha que você vê que história linda. 2 Samuel, capítulo 21, verso 1, nos conta uma história. No verso 1, e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou o gibeonita. Essa história nos fala ali em 2 Samuel. Você pode ler o capítulo inteirinho, nós não temos tempo aqui para ler, mas havia no tempo dos reis, né? Ali quando Samuel estava ali no reinado, né? E nós vemos ali que Davi, ele assumiu ali o trono, e havia um rei que estava ali, né, antes de Davi, que era Saul. E Saul,
Então, ali na história que nos conta, né, no reinado de Davi, nos fala que Saul, ele fez uma maldade, ele praticou uma maldade. Porque se nós formos ler lá em Josué, nos capítulos anterior, nós vamos ver que Josué, né, eles sempre estavam guerreando. Israel sempre esteve em guerra. Sempre estava em conquista, conquistando as cidades, guerreando, né? Uma hora perdia, outra hora ganhava. E Josué, na história de Josué, você pode ler, né, que fala para nós, né, que cita Josué, capítulo 9, verso 15, nos fala, né, que Josué tinha feito um acordo com os gibeonitas. Gibeonitas era um povo, era um inimigo de Israel. Mas Josué fez. Mas Josué foi enganado. Josué foi tapeado por eles, porque eles ouviram falar da fama do Israel e eles não queriam morrer. E eles sabiam da fama do Deus de Israel, que Israel iria vencer sobre eles. Então eles enganou Josué. Se fingiu ali e veio, se aproximou em outro povo e falou que era ali por perto, um povo de longe, que eles estavam vindo de longe. E então ele fez um acordo com Josué, pediu para ficar com Israel, mataria, né? Que nunca os mataria. E Josué então caiu, né, e prometeu que ninguém dali do povo de Israel faria mal aos gibeonitas, né? Então ele fez uma aliança, Josué fez uma aliança com os gibeonitas. E o tempo passou, e ali veio outro rei, Saul, né? Aí veio o rei Saul, e o rei Saul tomou ali o reinado. E o rei Saul, por causa do zelo com a casa de Deus, com a casa de Israel, né? Numa certo tempo, numa certa época, o rei Saul mandou matar, exterminar todos os gibeonitas que havia lá. Uma maldade muito grande. Então, por isso que fala nessa história, né, do rei, havia ali 3 anos de fome. E o rei Davi, então, ele estava buscando uma resposta de Deus. O rei Davi, ele precisava que Deus o orientasse, porque ele queria saber o que estava acontecendo, por que aquela fome? Né? 3 anos seca. Sim, por que daquela fome? Por que daqueles 3 anos de fome que estava ali, o povo estava sofrendo. Céu fechado, né? Os céus não tem chuva, é céu fechado, exatamente. Né? Ele tinha um discernimento espiritual que não era algo normal, porque a chuva é Deus que dá. Sim. Então 3 anos sem chuva e a fome vem porque não tem cultura, não tem lavoura. Sim. Ele foi orar a Deus. Deus é espiritual. E o povo estava cobrando Qual dele. que é o pecado? Qual que era porque o pecado? O céu está fechado. Sim. Né? Então, Davi, ele toma uma posição. Davi, ele vai então consultar a Deus. Ele ora a Deus, ele consulta a Deus. O que é que estava acontecendo? Por que aquela fome? Por que aquele tempo estava acontecendo? É a mesma coisa de nós hoje. Quando nós oramos a Deus, Senhor, por que nos sobreveio esse mal? Por que nos veio esse mal sobre todas as nações, sobre todos os países? Senhor, por que nós estamos vivendo essa situação? Então Deus disse a Davi: a culpa de sangue sobre Saul e a sua casa, porque ele matou os gibeonitas que tinham promessa de paz. Aleluia. Josué havia prometido paz para os gibeonitas. Josué prometeu paz e o rei Saul, por causa quebrou a paz. Ele foi fazer pelo seu próprio coração e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E mandou exterminar todos os gibeonitas. E ele então, né, manda matar. E como eu falei para vocês, Josué 9, capítulo 15, fala: Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E juraram, jamais poderia ser quebrado, era perpétuo esse juramento. Não podia ser revogado esse juramento. Aquilo que faz, que é selado diante de Deus, é para todas as gerações, é perpétuo, não podemos quebrar. E o rei Saul então, né, quebrou ali aquele juramento. E Davi então toma uma providência. Davi imediatamente, quando Deus revelou a ele, quando Deus falou para Davi o que estava acontecendo, Davi manda chamar os reis gibeonitas.
ele manda chamar o rei dos Gibeonitas, né? Os quais, né, começa ali a perguntar o que era preciso, o que Davi tinha que fazer para que cessasse aquele mal sobre Israel. Então, os gibeonitas começaram a exigir para compensar o que Saul tinha feito. Eles colocam uma exigência para Davi. Uma condição, né? É uma condição. E ele fala para Davi, Davi, esse mal só vai cessar se você nos conceder aquilo que nós estamos pedindo. E a exigência dos reis gibeonitas foi a morte de 7 filhos de Saul. E Davi, ele não tinha outra saída. Era um jeito de extirpar Era aquela a única maldição, forma né? de quebrar aquela maldição. E esse rei gibeonita, ele pediu 7 filhos do rei Saul, que estava ali, né, no reinado. E então, né, o Davi, com muito pesar no coração, com muita dor no coração, porque era a única forma de quebrar aquele mal, aquela maldição. Então ele entrega 2 filhos de Rispa, 2 filhos de era Saul. uma das esposas de Era Saul. uma das esposas de Saul. E 5 filhos de Merabe, outra esposa de Saul. Olha a situação. De uma esposa, ele entregou 5. E da outra, entregou só 2. Olha que situação nós estamos vendo aqui. E essa foi a sentença do gibeonita. Condenaram os 7 à morte de forca. E penduraram seus corpos em Gibeá. Então levaram esses homens, levaram para um lugar alto, né? E colocaram ali, né, uma forca e enforcaram todos 7, né? Ali naquele lugar. É terrível. Foi terrível para essas mulheres, essas mães. 2 mães que viram os seus 5 filhos ali sendo entregue e a outra 2 filhos sendo entregue para que pudesse cessar, né, essa situação, essa praga, esse mal, essa fome que estava acontecendo ali. Então sacrifícios ali eram feitos. E nós vemos aqui que Rispa e Meriba, elas representam a igreja. Essas 2 igrejas e a diferença de uma. E eu quero falar sobre Rispa, essa igreja, essa mulher, que a atitude dela nos fala e nos traz grandes lições para nós. Nós podemos aprender muitas coisas com essa mulher. E você pode se colocar no lugar dela. Olha aqui que fala em 2 Samuel, no capítulo 21, no verso 10. Eu quero que você leia. Olha a atitude dessa mãe de Rispa. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre a rocha, aonde estavam os corpos dos seus filhos. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia e nem os animais selvagens de noite. Olha a atitude dessa mãe. Eles já estavam mortos, né? Eles já estavam mortos. E ela foi defender os corpos. E ela foi ali defender o corpo dos seus filhos. Quantas vezes nós precisamos defender, ainda que aquilo esteja morto, ainda que sejam seus filhos na fé, ainda que você perceba que os seus filhos na fé morreu, ou que os seus filhos, a sua esperança, aquilo que você estava gerando, aquilo que você estava gestando, o amor você perdeu. Às vezes você perdeu a dignidade, às vezes você perdeu, está morto a esperança, a saúde. Eu não sei o que é que você pode ter perdido, mas Rispa, essa mulher, essa igreja, essa mãe, ela perdeu seus 2 filhos. A diferença dela, que ela tomou o lugar na rocha, ela, aonde estava ali a forca, onde os seus filhos, os corpos estavam ali, ela imediatamente ela foi para aquele lugar.
ela tomou o lugar na rocha de Gibeá, ela tomou um pano de saco, ela tomou um pau, né, um cajado na sua mão, e ela então ficou neste lugar dia e noite, durante 6 semanas. Essa mulher, era impossível, né, uma pessoa ficar no lugar desse, no tempo, ficar no lugar desse ali onde os corpos entrando em decomposição, o mau cheiro, ele atraía muitos animais. As aves de rapina, As né? aves de rapina, elas vinham. E ela enxotava com o pano, com E o ela pau. enxotava essas aves de rapina. Ela queria preservar os corpos, né? Ela queria proteger o corpo. Ela queria proteger esse corpo ainda que estava morto. Ela entrava nessa batalha. Ela tomou posição, o cajado na mão. Ela tinha autoridade. Com a autoridade dela e com o pano que ela estendeu sobre a rocha que era Cristo, Jesus, o pano que ela se humilhava ali diante dele, e ela então foi defender aquilo que estava morto. Ela queria honrar, ela queria que o seu filho tivesse um sepultamento honroso, ela queria honrar ali o corpo do filho, ainda que ela não pudesse ter feito nada para que pudesse ter impedido aquela situação, porque ela compreendia, era a lei, ela entendia que para cessar aquele mal, isso foi necessário, e o rei escolheu, e o rei pegou 2 filhos dela e 5 da outra mulher. Olha a diferença dessas duas igrejas, olha a diferença dessas duas mulheres. A outra não se importou, né? A outra Merab mãe teve 5 dos seus filhos e não teve nenhuma atitude. E essa outra mãe, essa outra igreja, Rispa, né? essa outra mulher perdeu os 5 filhos e ela então não se moveu. Ela simplesmente aceitou a situação e foi embora. Quantas vezes nós perdemos os nossos filhos espirituais, perdemos para a droga, perdemos para a prostituição, perdemos para o mundo, perdemos para o tráfico, perdemos para tantas outras situações. O próprio casamento, né? O próprio casamento. Às vezes perdemos. Perdemos. Não lutamos. Porque não enfrentamos e não defendemos, não lutamos o necessário. Achamos que já morreu. E muitas vezes nós perdemos isso, né? Então, já morreu, então já não interessa mais. Mas há uma diferença. Há uma diferença dessa mulher. Há uma diferença sobre isso. A Rispa, essa mulher, ela ficou ali naquele lugar. E muitas vezes eu e você temos que defender. Porque nós precisamos o quê? Espantar as aves de rapina, espantar as raposinhas, as bestas feras. Porque essas aves de rapina, essas bestas feras, elas vinham durante a noite para comer aqueles corpos. E elas vinham durante o dia para comer os olhos, para que tirar a visão, né? Ainda que eles ali estavam mortos, mas quantas vezes essas bestas feras, essas aves de rapina, ela vem roubar a tua visão e a minha visão das coisas celestiais, das coisas do alto, do poder da igreja, do poder de você que é a igreja, hoje, da sua pastor, oração. Hoje a igreja está fechada, mas não está morta, não, né? está morta. A igreja está viva. A igreja está viva. Vamos defender, vamos ter alegria, vamos ficar na rocha. Sim, nós precisamos posicionar. Rispa se posicionou, Rispa não se intimidou, e dia e noite ela ficava ali naquele lugar. Olha que coisa terrível. O texto diz que a história é que ela só comeu porque a notícia chegou para Davi, ele mandava comida para ela. Sim, porque ela não arredou o pé. O povo foi lá e contou para o rei Davi que havia uma mulher, que essa mulher, ela estava defendendo ali, ela só comia, ela só bebia, porque o povo levava comida e bebida para ela, porque ela não parava, ela não cessava de defender o corpo. Então, depois de 6 semanas, o rei Davi, então, ouviu falar, porque o povo chegou até ele e falou: "Rei, você não se importa? Essa mulher está lá até hoje,
defendendo o corpo, ela está definhando, ela está se acabando ali. Mas Rispa era fortalecida porque ela tinha autoridade. Ela tinha autoridade como mãe, ela tinha autoridade como igreja, ela tinha autoridade. Ela estava ali defendendo o que era dela. Ela estava defendendo o que ela acreditava. Porque ela gestou, ela gerou aqueles filhos. E ela estava ali defendendo no amor, ela se humilhava, ela queria honrar. E quantos de nós, muitas vezes, por coisas tão banal, por coisas tão simples, nós abandonamos, nós paramos, nós voltamos para trás, ficamos desanimados, entramos em depressão. Nos posicionamos como Merabe, né? Nós nos posicionamos como essa segunda igreja Merabe. Que não deu importância. Não dá importância, tá? Já está morto mesmo. Eu não tenho que fazer nada. Não tem que ser feito. Não tem que ser feito, então eu vou. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir jamais, porque a palavra de Deus fala que ainda que está morto vai viver. Aleluia. Glória a Deus. Ela tinha certeza que eles iriam ressuscitar. Porque quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram na esperança de Jesus, vai ressuscitar com Cristo. Eles vão ressuscitar primeiro. Eles subirão aos céus primeiro. Nós precisamos nos posicionar. Olha, Rispa, essa igreja zelosa. Eu e você precisamos ser essa igreja zelosa. Essa igreja que teve os seus filhos entregues à morte. Não havia nada que ela podia fazer. Era uma decisão do rei. Davi entrega seus filhos aos Gebionitas por uma falha do rei anterior. A situação da Rispa, uma mãe desesperada, muita dor, muito choro, não desfaleceu, não deixou desfalecer o seu coração, permaneceu ao lado dos corpos dia e noite. Ela ficou na rocha, ela ficou ali na rocha que é Jesus, ao lado dos corpos, semana por semana, para que nenhuma ave de rapina ou animal selvagem devorasse os seus corpos. Ela se alimentava quando alguém levava até ela algum alimento. Ela não desistia jamais. Então nós vemos, né? Como eu falei, que as aves de rapina, elas têm esse propósito. Elas queriam ali, são aves carnívoras, ferozes, que prontos a devorar, ainda mais um corpo em decomposição. Isso cheira longe, isso vai longe, né? Porque nós sabemos que no mundo espiritual, aquilo que é pecado, aquilo que é transgressão, cheira mal e vai longe o cheiro mal. Então as aves de rapina, elas vêm, e a missão, a minha e a sua missão, a missão de Rispa, era não deixar que as aves de rapina tocassem naqueles corpos. A minha missão, a sua missão como mãe, é não deixar, e como igreja, não deixar que as aves de rapina se aproximem, que as bestas feras se aproximem dos nossos filhos naturais, nossos filhos do coração, nossos filhos na fé, nossos filhos espirituais. Eu e você temos uma missão, igreja Rispa. Nós temos uma missão que o Senhor nos deu nesse tempo, que se chama hoje, agora, nessa situação que nós estamos passando. Não deixar as aves de rapina tocar, nem os animais selvagens da noite. E essa atitude chamou a atenção de Davi. A nossa atitude, a minha atitude, a sua atitude vai chamar a atenção de Deus. Do rei Jesus. Ela vai chamar a atenção. As suas orações, as suas lágrimas, se posicione. O seu clamor, quando nós nos posicionamos por uma causa, quando eu me posiciono aqui na madrugada,
durante o dia, em todo o tempo, entregando a minha vida, orando ao Senhor, apresentando o seu povo, apresentando as famílias, apresentando as necessidades, colocando diante de Deus. Por que que nós fazemos isso? Por que que eu faço isso? Porque eu acredito, porque eu creio na palavra de Deus, que quando nós apresentamos, ainda que você fale, nossa pastora, mas você apresenta todo dia, você fala todo dia. Sim, eu apresento todos os dias, eu falo todos os dias. A igreja não desiste de ninguém. Nós não podemos desistir de nenhuma situação, ainda que me parece difícil, ainda que morra, ainda que já morreu. Vai viver. Vai viver, porque a palavra de Deus fala que vai viver. Ainda que morra, vai ter vida. E vai ter vida. Porque eu sei que há uma vida eterna. Eu sei que há uma eternidade para desfrutarmos. Por isso, nós não podemos desistir, né? E Davi chamou a atenção dele, essa mulher. Então, Davi faz o quê? Davi manda trazer, não só, né, os ossos ali, aqueles corpos daqueles filhos, né, de Saul, mas manda buscar os ossos de Saul, que estava, né, enterrado, né, sepultado na terra de Benjamim, na sepultura em Quis, o seu pai, que era Saul. Então Davi manda buscar, para que pudesse dar um funeral, para que pudesse dar um enterro digno para aqueles filhos de Saul, e colocar esses filhos junto com Saul, ali na sepultura. E hoje, meus queridos, nós estamos nessa mesma batalha, nessa mesma guerra. Rispa, ela não desistiu enquanto não viu seus filhos honrados, viu ali seus filhos sepultados junto com o pai. E houve ali honra sobre o sepultamento desses filhos e cessou a fome naquele lugar. Veio a chuva. Veio a chuva sobre a plantação, veio a chuva que regou a terra, veio a chuva que produziu mantimento, e o povo cessou, e o povo se acalmou, porque o povo estava perecendo, o povo estava sendo destruído, o povo estava ali numa guerra ali de fome, de doenças, de miséria, de escassez, por causa do pecado de um rei. Por causa do pecado de um rei, de uma desobediência, porque ele quebrou um voto, ele quebrou uma palavra, ele quebrou uma aliança que Josué havia feito com os gibeonitas. Que nós quebramos uma aliança, e todas as vezes que nós quebramos o nosso voto, e todas as vezes que nós fazemos isso, nós pecamos, e nós precisamos nos arrepender. Precisamos pedir perdão para o Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala aqui, quando eu citei aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu e perdoará os seus pecados e sarará essa terra. É a palavra de Deus que fala. Então, por isso que eu não paro, eu não cesso, mesmo que a circunstância me mostre o contrário. Minha visão vê contrário. Eu não desisto, eu tenho esperança. Aleluia. Eu tenho a esperança, todos os dias eu tenho esperança. E eu sei, e ali, a nossa guerra é uma guerra espiritual. A nossa guerra é contra as vozes à nossa volta. Muitas vezes fala que não tem jeito, que não há mais solução. É mentira. Tem jeito sim, quando nós colocamos na mão do Senhor, quando nós entregamos de todo o nosso coração. Não há causa perdida, não há causa impossível para o nosso Deus. Para mim, para você, talvez seja impossível, mas quanto mais nós insistirmos e batermos na porta da graça de Deus, Ele fala que não há impossível e Ele vai atender. Muitas vozes falando para nós, vai para casa. Já estão mortos, já morreu, acabou. Não há mais nada que se fazer, desista, acabou, nada acabou. Não desista nunca dos seus projetos, quando os seus projetos estão alinhados com os projetos de Deus, né? Que estão alicerçados na rocha. Você está construindo a sua família, você está construindo o seu casamento, você está educando seus filhos, você está construindo seus sonhos na rocha, que é Jesus Cristo. Não desista nunca.
Não desista nunca daqueles que o Senhor te confiou. Não desista nunca, por mais difícil que seja, por mais que ele se decepcione você, por mais que você se sinta decepcionado, por mais que não seja da maneira como você quer, por mais que não seja da forma como você sonhou e idealizou, por mais que não seja, não desista. Jamais desista, jamais entregue os pontos do seu esperança. Reaja, toma uma tomou, lute, espante as aves de rapina, que é o cajado. Toma seu pano, o pano de saco da sua, do seu opróbrio, da sua vergonha, vai para a rocha que é Jesus. Jesus, aqui está a minha vergonha, o meu opróbrio, a minha humilhação, Senhor Jesus, e eu estou aqui na autoridade do teu nome. Senhor, eu tomo o cajado, eu tomo autoridade para essa situação, para esse caos, para essa caos que está acometendo, para aquilo que está acontecendo com a minha vida. Eu tomo essa posição em Cristo e eu não aceito, Senhor, há uma honra. O Senhor diz que o Senhor vai dar honra para aqueles que te honram. E eu quero honrar o Senhor. Meu Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, grande é o Senhor. Rispa, ela tomou posição, ela tomou um posicionamento, ela não desistiu, ela não se importou com a circunstância e ela defendeu seus filhos. A rocha é Jesus, o pano de saco é a humildade, tenha sempre humildade. Deixa seu coração humilde. A humildade, o quebrantamento está aqui dentro. Se você não tem, peça a Deus que Ele te dá. Não é ser humilde, assim, aquela pessoa, coitadinha de mim. Não é isso, não. Essa humildade é a simplicidade aqui dentro do seu. Se humilhar, reconhecer que nós não somos nada. Reconhecer que nós não temos nada. Reconhecer que nós não podemos fazer nada. Nós não passamos de pó. Nós somos barro, nós somos pó. E essa casa aqui, enquanto tiver o Espírito, o Senhor está sustentando. Mas quando o Espírito for recolhido, ela vai se tornar pó. Então, que glória que há. Se não for para manifestar a glória de Deus, se não for para falar desse Deus poderoso, se não for para expressar o amor, para expressar essa virtude de Jesus, a mente de Cristo, fazer a vontade dele, porque ele fala que tudo que ele criou, tudo que ele fez é maravilhoso, é lindo, é esplêndido, é magnífico, e ele nos deu o seu reino, ele criou tudo isso para mim, para você desfrutar dessa terra, deste lugar, desse paraíso que se chama terra. Ele nos deu para nós desfrutar. Mas nós precisamos buscar de que maneira devemos desfrutar de tudo que Ele nos deu, tudo que Ele criou. Ele fala que tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas nem tudo nós devemos, né? Ter essa frase, tudo é permitido, mas nem tudo é lícito, né, pastor? Uhum. Nem tudo é lícito para nós. Convém, e às vezes aquelas coisas até que convém para mim, muitas vezes eu renuncio, muitas vezes eu abro mão de mim mesmo, da minha vontade, do meu querer, daquilo que eu desejo, para um algo maior, para um projeto maior, porque vai alcançar mais vidas, vai tocar em vidas, vai edificar vidas. Então eu faço calar o meu coração, eu faço sossegar a minha alma, como uma criança que se aquieta no colo de sua mãe. Assim é minha alma para comigo, eu faço ela aquietar. Aquieto a minha alma, espere em Deus, porque ainda se alegrará. O Senhor vai te alegrar, o Senhor vai te dar honra, o Senhor vai te recompensar. Espera nele e através dele. Rispa nos mostra que continua amando seus filhos, mesmo depois de morto.
Merabe não estava lá, apesar de ter lá seus 5 filhos, mas Rispa demonstrou esse amor. A igreja, ouça, você que está nos ouvindo nessa noite, ouça, mesmo que seu filho esteja morto em seus delitos, nos seus pecados, não desista, há uma esperança. Mesmo que ele esteja afundado nas drogas, mesmo que ele esteja na prisão, não desista, não desista. Continue orando, continue impedindo as aves de rapina e os animais do campo. Os filhos ressuscitam, esses filhos recebem vida quando a igreja ora, quando a igreja intercede. Eles conhecem o amor de Deus e o seu poder. Igreja, continue orando por seus filhos, espantando as aves de rapina e os animais selvagens. Igreja, ore. Ore, igreja. Você é a igreja. Você é a igreja do Deus vivo. Deixe que o Espírito, através da sua vida, peça o Espírito Santo de Deus para destravar a chave no seu coração, essa chave que descortina o mundo espiritual, para que você possa receber a direção, a instrução de Deus, para que você não seja confundida, para que você não seja enganado. Não se deixe enganar pelas vozes, não se deixe enganar pela circunstância, mas busque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para dar o fim que eu e você desejar. Creia que há uma ressurreição. Creia que há uma vida eterna, muito mais excelente, muito melhor do que essa que nós estamos vivendo aqui, temporária, breve momento, 70, 80, 90, uns com mais virtude e graça, 100 anos aqui nessa terra, labutando, gemendo e chorando, mas também nos alegrando, nos regozijando, contemplando as maravilhas, sendo grato a Deus, sendo grato pela nossa descendência, porque Deus é Deus de geração, Deus é Deus geracional, Deus visita a geração, Ele visita com a sua bondade, com a sua misericórdia, com as bênçãos dele, até 1000 gerações daqueles que amam e temem a Deus e obedecem e servem a Ele, até 1000 gerações. Mas a maldição vem sobre as gerações que aborrecem a Deus, as gerações que aborrecem a Deus, que não temem a Deus, que blasfemam de Deus, que não creem em Deus, até a 5ª geração. Até a 5ª geração. Por isso, às vezes, você vê famílias com tanta tragédia. Você vê famílias, gerações de família, maldições de família, pecados de famílias anteriores, antepassados. Você vê a maldade daquilo que foi praticado, daquilo que aborreceu a Deus. Mas bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que ama o Senhor e anda nos seus caminhos. Peça a Ele, peça a Deus, assim como Ele me alcançou, assim como Ele alcançou a minha família, a minha casa, assim como Ele me deu honra, assim como Ele me colocou no lugar honroso, que é ser chamado de filha de Deus, que é ser filha, que é ser igreja, que é ser o corpo de Cristo. Ele faz com você, com a sua família, e você vai poder desfrutar de toda a benevolência de Deus. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui, senão a hora para falar muito mais coisa, mas que o Espírito Santo possa tocar na sua vida, no seu coração, e falar e te dar entendimento muito mais profundo daquilo que eu pude ministrar para vocês, que Deus permitiu ministrar, que vocês recebam a revelação, que vocês recebam mais ainda revelação através dessa palavra. Leia essa história, leia, e você vai se apaixonar, e você vai ver
como que nós estamos hoje vivendo no tempo da graça. Jesus, ele já veio. E Jesus nos deu uma nova oportunidade de nós vivermos. Pela graça nós fomos alcançados e salvos. Hoje não há mais rei, mas nós temos um governo sobre nós. Nós temos o presidente, nós temos os governadores, nós temos o Senado, nós temos os deputados. São muitos que governam sobre o povo. Mas nós somos a igreja, somos mais fortes. Nós como igreja somos a maioria, nós com Deus somos a maioria. Deus conosco é a maioria. E agindo Deus, pelejando Deus, entrando Deus nessa peleja, ninguém, por mais valente que seja, chegando o valente dos valentes, que é Jesus Cristo, vai poder impedir. Vai poder impedir. Creia nisso de todo o seu coração. E eu creio. E eu sei que Ele está no controle. Amém, meus queridos? Você pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia? Louvado seja o Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos, por essa palavra. Nós precisamos ter esse discernimento. Que tem situações, tem coisas que acontecem, são maldições que vêm sobre gerações, que vêm sobre a terra. A própria maldição pelo pecado do homem, que a terra ia produzir espinhos e abrolhos, é um resultado do pecado, do distanciamento de Deus, de quebrar uma aliança. Então o título dessa mensagem, né, que a igreja é que pode sarar essa terra, porque é espiritual. Então um governo não pode. Davi era escolhido por Deus, estava no trono e não podia resolver o problema da seca com o governo dele humano. Ele precisou o quê? Remir aquela terra. Ele tinha que quebrar aquela maldição e para isso teve um preço. Sim. E nós vimos aqui. E interessante falar dessas duas igrejas que a pastora ministrou. Que igreja eu sou? Que igreja eu quero ser? Rispa ou Merabe? E a Bíblia fala de um homem, como é importante, né? Investir no corpo morto. É aquele que tem uma visão espiritual da ressurreição, da vida eterna. Aleluia. Jesus estava morto na cruz quando o véu rasgou, quando teve aquele estrondo, e ele entregou o espírito dele e diz: está consumado. Houve um homem no Sinédrio, chamado José de Arimateia. Aleluia. Ele foi até o imperador. É verdade. Pediu o corpo morto de Jesus. Glória a Deus. Ele arriscou a reputação dele, ele arriscou o cargo dele, ele arriscou a vida dele, Aleluia. porque ele pediu o corpo morto de Jesus. Aleluia. Porque ele cria na ressurreição. Seja, irmão, não importa se a igreja está fechada, não importa se às vezes você não tem resposta, não abra mão, não abra mão. Seja essa igreja rispa. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar? Sim, Pai, nós queremos te apresentar aqui nessa noite sim, meu Senhor. toda essa lista de Glória petições. seja. Aqui estão Engrandecido as seja. famílias, as pessoas, Sim. cada uma com as suas necessidades, Olha, Senhor. seja física, seja emocional, seja psicológica, seja financeira, seja por uma porta de trabalho, seja pela sua empresa, pela sua saúde. Mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor pode todas as coisas. Sim, meu Deus. E nós cremos, Pai, por isso nós oramos. Em nome de Abençoa, dá uma experiência, responde a cada um. Manifesta o teu poder, Pai. Dá uma experiência para que cada um saiba que o Senhor ouviu, o Senhor respondeu, o Senhor agiu. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Senhor, nós te apresentamos Sim, todos esses empresários. Aqueles que têm empresa constituída, os profissionais liberais Nós te e entregamos também essa toda a autoridade constituída que estão na linha de frente de trabalho, nos serviços essenciais, que o Senhor os cubra com o teu sangue, lhe dê saúde, Amém. Proteção, Aleluia. vigor, renova suas forças, Em Pai, nome de em Jesus. nome de Jesus. Graças Amém, a Deus. irmãos? Amém. Deus os abençoe. Vamos orar pela água? Amém. Pega teu copo com água. Vamos apresentar ao Senhor. Senhor, nós te entregamos agora esse Sim, meu elemento. Paizinho querido. Sabemos que é água comum,
que o Senhor criou. Sim, meu Deus. H2O. Sim, meu Deus. Mas que quando oramos e pedimos o teu toque, consagramos para que venha sobre ela virtudes do céu, virtudes do Senhor. Ela tem um poder curativo, ela tem um poder libertador, ela tem um poder de libertação, ela tem um poder de... Jesus transformou a água em vinho. Sim, Deus, que esse milagre aconteça, toca com o teu poder, e aquele que tomar dessa água pela fé, crendo naquilo que necessita, naquilo que precisa, no propósito, assim como imagina a sua alma, assim será, porque é o poder do Senhor tocando nessas águas, transformando esse poder curador em nome de Jesus. Amém e amém. Tomemos, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus, meus queridos. Um grande beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com essa palavra no seu coração. Depois você leia Josué, capítulo 9. E depois você lê 2 Samuel, capítulo 21, que você vai aprofundar mais nessa história. E você vai ver que grandeza, que riqueza que é a palavra de Deus. Fique com Deus. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Até amanhã.